adorador revela o coração de Deus. Eu já queria ir direto para a palavra, se você puder abrir sua Bíblia, ou se por favor os irmãos puderem colocar 2 Samuel, capítulo 6, do 1 ao 9. Eu vou ler aqui com vocês. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Verso 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. E por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. E até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom. Então, gente, só até aqui a gente vai ler por enquanto. Aqui eu quero antes trazer um contexto, né, para vocês a respeito de Davi nesse momento. Aqui Davi, ele tinha já passado por muita coisa, né? Ele já tinha sido ungido rei em Israel. Saul já tinha morrido. Ele já tinha passado por muitos momentos difíceis na sua vida. Desde os lugares mais hostis até os lugares melhores, Davi já tinha passado, né? Porque em sua vida, desde muito novinho, do seu tempo de pasto, ele foi ungido. Vocês sabem a história de Davi. E depois dele ser ungido até o momento dele ser, de fato, coroado rei, ele teve que passar por muitas coisas. E aqui Saul já tinha morrido, ele já estava como rei. E é interessante porque aqui especificamente nesse texto que nós lemos, nós estamos entrando em um dos momentos mais importantes da história de Israel, que é quando a arca da presença de Deus está sendo levada para Jerusalém. E nós podemos ver já o compromisso extravagante de Davi com a adoração ao Senhor. Porque a primeira coisa que ele fez quando ele conquistou Jerusalém, após conquistar Jerusalém, foi trazer a arca da aliança, né? Só que daí, né, aconteceu uma coisa trágica nessa jornada. Eles estavam levando a arca, como nós lemos ali no texto. Eles colocaram a arca em cima de uma carroça, e os bois estavam levando Davi com seus melhores guerreiros lá na frente, dançando e cantando louvores a Deus. E, de repente, um dos bois começa a tropeçar e a pessoa, Uzá, na maior das boas intenções, vai e toca na arca. Então, ele morre, né? O próprio Deus mata o Uzá. Aí, assim, é interessante a gente parar para pensar aqui, né? Porque nós conhecemos um Deus tão bom, como pode, né? Ele estava ali naquele momento tão com boas intenções, fazendo aquilo ali, carregando a arca para dentro de Jerusalém. E por quê? Por que isso aconteceu? Né? Se você for em Êxodo 25, lá está quando no tempo de Moisés, quando o tabernáculo foi construído, o Senhor mostrou exatamente como a arca deveria ser feita e como ela deveria também ser carregada. Nós não vamos ler aqui, né, mas a arca, ela tinha, dos lados dela, era um quadrado, né, em cima tinha os querubins ali de ouro, e dos seus lados, ela tinha duas argolas de cada lado, de ouro. E ela tinha também duas varas que se prendiam nessas argolas,
de madeira de acácia, que é uma madeira muito poderosa, muito potente, e ainda é revestida em ouro. E ela era para ser carregada nos ombros, e apenas os sacerdotes e levitas poderiam carregar a arca. E aqui a gente vê uma situação onde o que havia sido ordenado pelo Senhor não foi feito, apesar de ter sido feito com muitas boas intenções. Então, se nós formos pensar, gente, que Deus, Ele é totalmente perfeito em tudo que Ele faz, e nele não há nenhuma sombra de variação, é interessante nós pensarmos que, apesar de Deus ser bom, sim, Ele é bom, mas existem tantas coisas, muitas vezes, que são negligenciadas e ignoradas, que Deus coloca para o seu povo, né? Isso aconteceu a vida inteira, a gente lê a Bíblia inteira, né? O povo negligenciando o Senhor, ordens e coisas que o Senhor estabelecia. Nós temos que lembrar que nesse tempo, Jesus ainda não tinha vindo para fazer a propiciação dos nossos pecados. Nós não tínhamos acesso direto a Deus. O Senhor estava o tempo todo lutando para estabelecer uma conexão entre o homem e Ele. E aqui, ele é bom, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é um Deus totalmente santo, e nele não existe nenhuma sombra de variação, de mudança naquilo que Ele fala na sua palavra. E eu fico pensando, eu quis trazer enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando nos dias de hoje, como nós temos vivido. As pessoas muitas vezes estão falando de um Deus que elas não conhecem. Elas estão falando de uma Bíblia que elas nunca leram. Elas estão usando os altares do Senhor para benefício próprio. Elas estão usando os microfones e as redes sociais, que hoje em dia, né, são os maiores microfones, para benefício próprio. E como agora virou moda, né? Agora virou moda ser crente. Então, as pessoas estão usando o nome de Deus em vão. E Salmos 33, 8 e 9, ele diz: toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ele é o Deus que merece e que deve ser temido. Mas continuando aqui a história, Davi entendia quem Deus era. Davi, ele tinha a reverência ao Senhor, ele conhecia a Deus. Ele viveu os seus tempos lá de passo, onde ele escreveu muitas coisas, onde ele matou o leão e o urso, e onde ele viveu experiências com Deus, a ponto dele estar pronto para matar um gigante. Ele conhecia a Deus, e ele foi mas ele também foi um homem de muitos erros, assim como eu e como você. E esse foi um dos erros que ele cometeu. Em 1 Crônicas 14, 10, se você quiser ler, Davi disse, acontece um pouquinho antes ali, Davi estava para atacar os filisteus, e ele estava ali preocupado, e ele foi e perguntou para Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Depois, no versículo 14, diz que Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por detrás deles, e os ataque em frente às amoreiras. Assim que você ouvir passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois esse será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente. Então, gente, eu fiz questão de ler esse verso porque, olha que interessante, como Deus não só dizia para Davi que ele ia vencer a guerra, mas ele dava para ele a vitória. Ele dizia para ele: não vá por aqui, vá por aqui, porque você vai conseguir vencer. O Senhor dava para ele as estratégias de guerra. Então ele era alguém que tinha, sim, uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E essa era a postura, inclusive, o diferenciava de seu antecessor Saul, que não consultava Deus. Né? A gente sabe milhares e milhares de erros que Saul cometeu desde o seu início até a sua morte. Mas Davi, apesar de ele ter todas essas experiências com Deus, ele não consultou o Senhor.
1 Crônicas 15, do 1 ao 4. Depois de Davi ter construído casas para si, na cidade de Deus, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre a seu serviço. E aqui Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. E lhes disse, lá no versículo 12: vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. 13, gente. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes se consagraram para transportar a arca, e os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado e de acordo com a palavra do Senhor. Então aqui nós vemos, a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom. A gente lê isso lá em 2 Samuel. E quando a gente está aqui em Crônicas lendo, eu creio que foi exatamente esse o período onde, de 3 meses, em que o Davi preparou o povo, preparou os levitas e preparou os sacerdotes para fazer a coisa do jeito certo, para carregar a presença do Senhor, assim como o Senhor havia dito para que seja feito. Se você for ler, e eu quero aqui incentivar você que é adorador, você que é músico, você que é cantor, e você que ama a adoração ao Senhor, os capítulos de 15 e 16 de 1 Crônicas, eles mostram exatamente como o Senhor estabeleceu a adoração, como o Senhor, ele tem critério, ele tem uma excelência, ele tem uma forma das coisas serem feitas. A partir do versículo, nós lemos até o 15 aqui, mas a partir do versículo 16, você vai ver Davi dando instruções para cada um dos levitas, para cada grupo de levitas, de acordo com as suas habilidades, eles eram separados. Alguns grupos eram separados para as oitavas, outros eram separados para tocar as liras, sabe? Outros eram separados para cantar os sopranos. Tudo ele separou de acordo com a habilidade de cada um. E aqui é um ponto muito interessante, porque a Bíblia, ela é o nosso manual, ela é o nosso norte, a nossa direção, certo, gente? Então, tudo aqui, a excelência que existia. Por que se isso foi há mais de 3.000 anos atrás, hoje nós temos muito mais tecnologia. Imagina hoje o que nós somos capazes de fazer, imagina o que eles fariam há 3.000 anos atrás, se eles pudessem. Então, existe um critério, existe uma forma. O Senhor, ele é totalmente nobre, ele é totalmente bom, ele é totalmente santo. Não existe nele uma mudança. Ele não fala uma coisa agora e depois ele pensa, ai, talvez, ou quem sabe. Quando ele fala sim, é sim. Quando ele fala não, é não. É assim que esse é o nosso Deus. E sabe, é muito importante a gente parar para pensar aqui que nós precisamos conhecer o Deus que nós adoramos. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Porque nós acabamos de ler aqui. Ele é um Deus que é bom, mas ele também é fogo consumidor. Ele merece ser temido, ele merece ser amado e respeitado. E é lindo porque aqui nesse tempo, voltando ali, então esses 3 meses em que a arca ficou na casa de Obed-edom, ali eu fiquei analisando, eu creio que esses 3 meses foi esse tempo em que Davi foi preparando todo mundo, e ele falou, agora tá certo, agora eu vou fazer certinho, e nós vamos carregar a arca da presença, porque ele tinha um desejo, ele tinha o fogo do coração dele pela presença do Senhor o consumia. Então, ele não ficou bravo, gente, com Deus. Ali diz sim na Bíblia que ele ficou contrariado, né, pelo que aconteceu. Imagine, aconteceu uma tragédia, uma pessoa morreu. Mas logo, ele voltou para fazer as coisas da forma que deveriam ser feitas. E às vezes,
eu queria abrir um parênteses aqui mais uma vez. Eu queria perguntar, quantas vezes a gente fica bravo com Deus? Quantas vezes a gente fica bravo com Deus porque a gente quer as coisas de um jeito? A gente quer que seja daquele jeito e de repente acontece uma coisa totalmente fora dos nossos planos. Como que a gente reage? Como que é a nossa reverência, a nossa entrega a Deus, mesmo nos momentos onde Ele nos diz a palavra não? Onde Ele nos diz não e Ele ainda não fala o porquê, né? Porque Deus, Ele não fala não. Eu não sei vocês, mas para mim Ele não fala. Quando Ele fala não, é não e acabou, né? Daí depois a gente vai saber o porquê. Mas aqui, Davi organiza e estabelece o tabernáculo do Senhor. Um lugar de sacrifício e adoração ao nosso Deus. E é muito interessante porque se nós formos observar aqui na vida de Davi, ele estabeleceu um modelo para nós, gente, que é um modelo bem alto, assim, para seguir. Porque a vida dele, a entrega que ele fez na adoração, ela se tornou um modelo que hoje até nós estudamos isso no modelo harpa e taça de casa de oração. E a vida de Davi, a entrega dele, a adoração dele, ela foi baseada dentro de um voto de entrega, baseado em 3 posicionamentos que ele teve. O primeiro posicionamento é o posicionamento de jejum. E estudando aqui, eu até digo que ele é também jejum e renúncia de direitos, renúncia de justiça própria. Porque no Salmo 69, do 7 ao 12, Davi disse: pois por amor a ti, suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Eu sou um estrangeiro para os meus irmãos, e um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, eu tenho que suportar a zombaria. Quando ponho vestes de lamento, eu sou motivo de piada. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Quantas vezes nós recorremos aos salmos para poder trazer um pouco de alento para o nosso coração em momentos difíceis de sofrimento? Quantas vezes a gente cantou hoje aqui essa canção, busquei ao Senhor, me ouviu e me respondeu, obviamente tirada dos salmos. Sabe, gente, quantas vezes a gente recorre a esse lugar da palavra, mas muitas vezes a gente não para pensar como isso aqui foi construído, foi criado através de relacionamento verdadeiro com Deus, através de uma renúncia verdadeira e genuína. Não há como você alcançar o coração de Deus verdadeiramente se você de fato não conhecê-lo e se de fato você não tiver uma renúncia. A gente cantou também aqui sobre o Senhor, que Ele é o tesouro, o maior tesouro que existe, maior do que a prata e maior do que o ouro. Quantas vezes o Senhor é mesmo para nós maior do que a prata e maior do que o ouro? Quantas vezes? E aqui a gente vê Davi entregando a sua vida nesse posicionamento de jejum. Esse é o primeiro posicionamento, jejum e renúncia de direitos. O segundo posicionamento é tempo. Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O tempo, o nosso tempo hoje é a coisa mais difícil que a gente tem, né, gente? Vamos combinar? Quem concorda comigo? A gente vive na correria, a gente tem tanta dificuldade, às vezes os dias passam e a gente não consegue nem perceber que passaram. E o nosso tempo hoje, eu diria que ele é o maior tesouro que nós temos para entregar para Deus. Porque aqueles que de fato querem a presença de Deus para esse tempo,
para tempos difíceis, onde nós estamos vivendo as primeiras dores de parto, porque muito em breve o Senhor virá. O nosso tempo é tudo que nós temos. O nosso tempo é tudo que nós temos. E sabe quantas vezes eu me coloco nesse lugar? Quantas vezes eu já parei e pensei, Senhor, talvez, será que eu não estou deixando o tempo passar? E eu estou deixando de construir talvez algumas coisas para mim mesma? Talvez eu estou deixando de correr atrás de algumas coisas de riquezas e de bens e de tantas outras coisas, que sim, são muito importantes. É importante sim a gente construir. O Senhor tem para nós essa terra, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós seremos abençoados. Mas isso não pode ser o cerne da nossa vida. O cerne da nossa vida, se de fato nós queremos viver, sermos adoradores nesse modelo de adoração, nós precisamos entregar o nosso tempo ao Senhor. E o terceiro posicionamento é os recursos. Em 1 Crônicas 22:14, com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que nem dá para calcular, além da madeira e da pedra. E você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Imagina, gente. Imagina se a gente tivesse, assim, muito dinheiro. Se Deus desse para você, se você ganhasse, não é Mega Sena não. Se você ganhasse muito dinheiro, se você tivesse uma oportunidade única, como o seu coração estaria? Quais são as primeiras coisas que você faria? Se você ganhasse hoje R$1 milhão, R$1 milhão hoje nem é tanta coisa. Sonde seu coração. Qual é a primeira coisa que você faria? De que forma você pensa que você iria dividir esse dinheiro? Isso fala muito sobre como está o nosso coração. Isso fala muito sobre como nós estamos vivendo a nossa vida diante de Deus. E esse voto de Davi, né, essa entrega dele, ela não era algo assim casual, porque ele gostava muito, né? Voltando, gente, aqui nós estamos falando de um homem que se tornou rei e que estava colocando todos os seus recursos de vida, de tempo, de dinheiro, para construir um altar de adoração ao Senhor, para que todos os povos do mundo pudessem olhar para Israel e ver que o Senhor é o Deus de Israel, que lá o Senhor Deus, o único Deus, é adorado. Isso não se trata de uma entrega qualquer, sabe? Eu gosto de cantar, então vou cantar. Eu gosto de tocar, então vou tocar. Eu tenho um talento. Isso não se trata disso, gente. Os nossos talentos, eles são maravilhosos. O Senhor nos deu muitos talentos. Todos nós aqui temos milhares e milhares de talentos diferentes. Mas não se trata só disso, se trata de paixão, se trata de viver uma vida de entrega. Davi deu mais de 350 bilhões de reais para a construção do templo. Isso calculado em valores de hoje. Ele contratou mais de 4.000 músicos, 288 cantores e 4.000 porteiros para o culto a Deus. Assim, ele financiou quase 10.000 pessoas para estarem a serviço na casa de Deus. Ele deu das suas próprias riquezas espontaneamente, com alegria, diante de todo o povo, servindo de inspiração para todos. É aqui que a gente para pensar. Como nós temos nos sentido? Eu sinto que nesse tempo nós estamos sendo muito atacados na nossa mente. Nós estamos sendo muito atacados na nossa justiça própria. Às vezes a gente faz coisa na casa de Deus e a gente não vê resultado, gente. E daí o tempo vai passando e a gente vai olhando e a gente vai olhando. E daí a gente olha para o nosso irmão e a gente vê que ele não está entregando do jeito que a gente está. E daí a gente pensa, poxa, mas eu estou fazendo tudo isso e fulano não está. E de repente você começa a repensar no que você está fazendo na casa de Deus. Mas eu sinto em te dizer, eu lamento muito
em dizer para você que o que eu vim aqui, o que nós viemos aqui para te dizer, é entregue mais. Existe mais para você dar para o Senhor. Existe mais, existe uma entrega maior. Você pode mais. Você pode fazer mais pela casa do Senhor. Nós podemos mais. Porque a nossa recompensa, ela não está nesse mundo. Sim, nós teremos muitas alegrias aqui, nós temos. Mas a nossa maior recompensa, ela está naquele dia, onde nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E Ele vai olhar para nós e vai dizer: servo bom e fiel, entra. Aqui está a tua recompensa. Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Qual é o voto que você tem para fazer para o Senhor hoje? O seu tempo, os seus recursos, a sua justiça própria? O que é que está tomando o lugar de Deus na tua vida? O que é que está tomando esse lugar de você crescer mais em Deus? De você ser liberto dessa tristeza que te consome, que não deixa você produzir, que não deixa você fluir, que não deixa você sair do lugar? O que é? O seu tempo? Será que você está dizendo o tempo todo: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo? E daí chega no final da semana e você olha e você não conseguiu fazer nem metade daquilo que você precisava fazer. E também a tua vida com Deus não vai nem para frente, nem para trás. O que que Deus está pedindo para você hoje? Faça a sua oração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e pense. Deixe o Espírito Santo tocar seu coração. Deixe o Espírito Santo mostrar para você, sondar o seu coração. Espírito Santo, sonda-nos. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor. Existe tanta beleza no céu. Existe tanta beleza no Deus que você serve e você ainda nem conhece essa beleza. Quando Davi posicionou o coração dele nesse lugar, isso trouxe para ele uma revelação do modelo de adoração que nós vemos hoje como um grande modelo. Sabe, Apocalipse, no capítulo 5, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles estão diante do Senhor. 24 horas e eles estão cantando Santo, Santo, Santo. Não existe nenhuma moeda lá de tempo, o tempo não existe. E você não é daqui, você é eterno. Existe uma eternidade que te aguarda. Existe uma eternidade que te espera. As coisas que estão consumindo o teu coração hoje o Senhor está te chamando e está dizendo: eu tiro hoje tudo que te atrapalha. Eu tiro hoje tudo aquilo que te atrapalhava, que te tirava. E eu te coloco hoje na minha presença. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de glória, digno de louvor. Faça a sua entrega aí no seu lugar. Faça a sua entrega. Espírito Santo, Espírito Santo. Rei dos reis. Não tenha pressa. Não tenha pressa, não se distraia. Deixa o Senhor te conduzir nesse tempo. Deixa o rio de Deus fluir na sua vida agora.
Ouça o som do céu. 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 Quero convidar você, se você sentir de vir aqui à frente para fazer a sua entrega, fique à vontade. O ambiente está preparado. Se você precisa de uma cura, o Senhor tem cura para você.
digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, santo, é o Senhor Deus, digno de louvor, digno de louvor. Santo, santo, Senhor Deus, sim, Senhor, poderoso, digno de louvor, Tu és digno, Senhor. digno de louvor. Amém. Não há outro que nós queremos mais, Senhor. Como foi muito bem dito, como foi muito bem exato o que a Bruna trouxe para nós essa noite. Nós podemos nos entregar mais. Nós podemos nos doar mais. Que o Senhor encontre em nós corações disponíveis. Corações que anseiam por simplesmente fazer a vontade de Jesus. Nós queremos viver para isso, Pai. Para fazer a Tua vontade. Para fazer a Sua vontade, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Ele, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Glória a Deus. Bruna, mais uma vez. Galera, obrigado por vocês compartilhar com a gente. Tá sendo bênção, não, irmão? Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. A gente vai liberar agora uns 15, 20 minutinhos. Tem um cafezinho ali atrás. Então, pode ficar à vontade. Dá uma esticada. Tem café, tem água, tem chá. E aí daqui uns 15, 20 minutinhos a gente volta. Pode ser? Amém? Glória a Deus.